Esse final de semana nós tivemos a primeira etapa do Campeonato Portugal de Drift Topics, realizada na simpática vila de Montemor Velho, aproximadamente 200 quilômetros da capital, Lisboa. Essa foi a primeira etapa do campeonato, com 6 etapas durante 2025, e é um campeonato que está em reconstrução. E eu não sei se vocês perceberam, mas o nome do campeonato agora é Campeonato Portugal de Drift Topics e não mais Unlock Energy Drink como era nos últimos anos, tá? Então, o campeonato português está passando por uma reformulação. Entraram alguns patrocínios novos super interessantes. O primeiro deles é a Topics, que inclusive comprou os naming rights do campeonato. Temos outro patrocinador super importante também, que é a Liquid Moly, a Impressive Arts e outras companhias que chegaram junto do campeonato português. Outra mudança também é que a transmissão agora não é mais feita pelo campeonato, pelo canal oficial do campeonato, e sim pelo youtuber Thiago Paiva, que acredito eu que seja o dono da Topics. Então, o Thiago, acredito que seja uma pessoa muito famosa em Portugal, tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, mais de 200 mil inscritos no canal no YouTube. E, particularmente falando, apesar de muitas críticas dos portugueses no chat, eu gostei bastante da etapa e eu gostei bastante da transmissão. Era uma transmissão fluida, uma transmissão leve, sem muitos atrasos, claro. Tivemos ali 5 minutinhos de atraso ali no top 16, 10 no máximo. Mas a agilidade de pista me conquistou bastante, então era uma batalha atrás da outra, uma volta atrás da outra. E isso acaba tornando o campeonato muito agradável de se assistir. Também tivemos um nível mediano ali de carros, não vou dizer que eram os carros mais preparados ali da Europa, porque obviamente não são, mas temos um bom grid de pilotos, nomes bastante interessantes como Diogo Correia, Janita Vieira, o próprio Raman Kandratsenka, que é o atual campeão, estavam competindo nessa primeira etapa. O traçado de Montemor Velho não era dos mais agradáveis, apesar de ser um layout diferente do layout de 2024. E agora em 2025 um layout mais agressivo, um layout mais com a iniciação mais agressiva, tornando as batalhas um pouco mais fluidas. Não era, obviamente, o melhor dos traçados, mas também tivemos as condições climáticas que não ajudaram muito nessa primeira etapa, mas de maneira geral, em um panorama geral, foi uma boa etapa de abertura para o Campeonato Português em 2025. Começando agora no sabadão, tivemos os 2 qualifies, tanto da categoria Semi-Pro quanto da categoria Pro. Começando agora pelo qualify da categoria Semi-Pro. Nós tivemos apenas 16 pilotos competindo na categoria Semi-Pro, e um fato bem interessante é que dos 16 pilotos, 15 tinham BMW. Interessante, né? Deve ser muito bom ser europeu e o seu carro de entrada para competir no drift ser uma BMW. Deve ser muito bom. E apenas desses 16 pilotos, né, apenas 11 conseguiram se classificar. Os pilotos Daniel Costa, Paulo Jesus, Sérgio Teixeira, Luiz Mendes e Diogo Santos acabaram infelizmente zerando as suas 2 voltas e não se classificaram. As condições de pista não eram das mais adequadas, era aquela condição péssima que não chove e não faz sol. Na verdade é um misto dos dois, então algumas zonas da pista estavam molhadas, outras zonas estavam secas, então acaba dificultando bastante o piloto definir qual que será o setup ideal, e as condições de aderência mudam bastante durante o traçado. E o top qualify da gente, né, dessa categoria semi-pro, fica com o Fernando Ribeiro com 77 pontos, o David Diniz fica em segundo com 70 pontos e o Joel Simões fecha ali os 3 melhores qualificados com 65 pontos. Eu queria dar um destaque especial aqui para o David Diniz, que está estreando na categoria semi-pro. Tem um carro muito básico com apenas 200 cavalos de potência e ele conseguiu fazer 2 voltas de qualificação muito próximas, mostrando ali bastante constância durante as suas passadas, e acabou tendo bastante destaque dentro da etapa, mesmo sendo, né, a sua etapa de estreia no Campeonato Português de Drift. Isso foi semi-pro. Indo agora para o qualify da categoria Pro, nós tivemos 15 pilotos e, apesar de muitas BMWs, nós tivemos alguns carros bem interessantes. Tivemos ali um S15 do piloto de Moçambique, Zanil Zattar, muito bonito, muito exótico por sinal.
Tivemos ali o Raman trazendo uma novidade, né, um Jaguar F-Type basicamente original para correr. Tivemos também o Supra lá do Miguel Peixoto, que é um carro bastante atrativo. E temos também o 350Z, que era do Armindo Martins, esse carro extremamente bem acertado, extremamente bem montado, que agora foi comprado pelo José Magalhães. No nosso Qualify da categoria Pro, as condições de pista estavam um pouco melhor do que na Semi-Pro. Nenhum piloto acabou zerando as 2 voltas, né? Todos os pilotos acabaram conseguindo se qualificar para as batalhas. O Top Qualify ficou com Diogo Corrêa, com 2 voltas bem constantes de 82 pontos. O segundo colocado foi o Thomas Moss, brasileiro Thomas Moss, que se destacou bastante nessa etapa do Campeonato Português, com 78 pontos. E o terceiro ficou com o Raman Kandratsenka, com 76 pontos. Eu senti um pouco de falta do Janita nesse Qualify. Eu tenho essa impressão, né? Na verdade, na minha visão, os 2 melhores pilotos portugueses é o Diogo Corrêa, né? É o Diogo Corrêa e o Janita Vieira. E eu esperava que eles fossem bater de frente um pouco mais forte. Mas o Janita acabou não conseguindo se qualificar bem, fez uma primeira volta ali de 73 pontos, na segunda passada ele tentou ser mais agressivo, mas acabou comprometendo bastante ali o critério de linha dele, né? Acabou batendo a traseira ali em alguma das outside zones, acabou comprometendo muito a linha da volta dele e acabou fazendo só 56 pontos. Então acabei sentindo falta ali do Janita brigando um pouco mais de páreo com o Diogo Corrêa. Isso foi o que tivemos no nosso sabadão. E indo para o domingo, o dia das batalhas, estão aguardadas as batalhas. A gente começa com as batalhas da Semi-Pro, tá? No top 16, na verdade não era um top 16, era um top 11, né? Do primeiro até o quinto colocado do Qualify. Nós não tivemos, né? Esses pilotos não batalharam no top 16, já avançaram direto para o top 8. E aí no top 8 eu queria mencionar aqui 2 batalhas em específica, que foi a batalha do Fernando Ribeiro contra o Hugo Ramos. Foi uma batalha bem parelha, né? Mas o Fernando acabou levando a melhor. E o próprio Hugo, o Hugo Ramos teve problemas na ida dele até Montemor-Velho, então ele acabou mencionando isso na sua entrevista pós-batalha, e isso acabou afetando um pouco o emocional do piloto. A gente sabe que o emocional está muito conectado com o desempenho dentro da pista. A outra batalha que eu queria mencionar do top 8 foi Thiago Conde contra Joel Simões. Thiago Conde, que tem uma BMW linda demais, uma laranja. O Joel fez uma excelente volta de liderança e o Thiago Conde acabou errando ali na chase e acabou facilitando a vida do Joel, que só precisou fazer uma perseguição tranquila para avançar para as próximas fases da categoria Semi-Pro. E aí a gente define ali o nosso top 4, né, com o Fernando Ribeiro contra Francisco Neves e David Diniz contra Joel Simões. Na primeira batalha entre Fernando Ribeiro e Francisco Neves, os dois acabaram protagonizando uma belíssima de uma batalha. A chuva começou na hora da batalha deles, então acabou deixando tudo mais desafiador. E apesar das minhas apostas estarem no Fernando Ribeiro, quem levou a melhor merecidamente foi o Francisco Neves. Foi uma decisão dividida, então 2 votos para o Francisco Neves, 1 voto para o One More Time, mas foi uma bela batalha, muito agradável de se assistir. E a outra, David Diniz contra Joel Simões, que aí sim foi a melhor batalha da categoria Semi-Pro nessa primeira etapa, na minha visão, claro. Eles protagonizaram debaixo de chuva um duelo muito parelho e o Joel acabou avançando para a grande final, desbancando, né, o estreante promissor, a estrela promissora do David Diniz. Então, finalizando, nós tivemos ali a nossa batalha do terceiro lugar entre o Fernando Ribeiro e o David Diniz. A chuva estava muito forte e o Fernando Ribeiro fez uma excelente volta de liderança, mas no final ele acabou colidindo ali, né, o pneu traseiro com a barreira de proteção. Lembrou muito aquele acidente que o Adam LZ teve lá em St. Louis. Claro, dadas as devidas proporções, né? Felizmente o carro do Fernando não sofreu nada, foi só um susto, mas o carro deu uma pequena levantada. E aí na volta de perseguidor ele tentou compensar isso, tentou fazer uma chase super agressiva, tentou ganhar proximidade e em um momento errado, né, na minha visão, ali onde os pilotos estavam errando bastante naquele setor da pista, ele acabou comprometendo a volta dele de perseguidor, dando de bandeja, né, claro, merecidamente o terceiro lugar para o David Diniz.
Na grande final entre Francisco Neves e Joel Simões, uma batalha super parelha, uma excelente final, mas a volta de liderança do Francisco Neves foi muito mais limpa, né? Segundo os juízes, uma volta muito mais limpa e muito mais fluida, o que garantiu a ele a primeira vitória na categoria Semi-Pro em 2025. Então o nosso pódio da categoria Semi-Pro ficou com Francisco Neves, Joel Simões e Davi Diniz fechando os 3 primeiros colocados da Semi-Pro. Indo agora para a nossa categoria Pro, o top 16 já começou, adivinhem, com chuva. Pista molhada, condições adversas. O Diogo Corrêa já estava garantido no top 8. E aí, de top 16 aqui, eu queria mencionar a tranquila passagem do Janita Vieira pelo Leandro Crivellaro, garantindo ali a passagem do Janita de forma muito tranquila para o top 8. Um duelo de brasileiros interessantíssimos no top 16 entre Rafael Marinho e Thomas Moss. O Rafael Marinho acabou tendo problemas, né, na injeção do carro dele, pediu os 5 minutos, foi para a batalha. Na volta dele, na primeira passada, né, que ele estava de perseguidor, ele teve problema com o carro deu um shutdown. E aí na segunda passada o Thomas Moss só precisou fazer uma excelente perseguição, né, uma perseguição ali tranquila, sabendo que estava com uma excelente vantagem e garantiu a passagem para o top 8. Outra batalha que eu gostaria de mencionar desse top 16 foi o Rahman contra o Zanil Zattar. E aqui eu não vou mencionar a batalha porque ela foi boa. A batalha não foi boa, ela foi muito feia, com bastante erros, muitas correções dos dois pilotos. E o Rahman acabou alinhando ali na sua volta de perseguidor, dando a vitória para o piloto de Moçambique de S15, Zanil Zattar. Chegamos no nosso top 8, o sol apareceu, muito melhor, as condições muito melhores, e tivemos logo Diogo Corrêa contra Renato Valente, né? Essa era uma batalha interessante de se ver, porque o Diogo Corrêa é o melhor piloto de Portugal e ele estava enfrentando, né, o atual campeão da categoria Semi-Pro. Então o Renato Valente teve aí uma pedreira pela frente. E olha, a gente não pode comparar, tá, pessoal? O Diogo Corrêa está num nível muito acima, tanto em termos de técnica quanto em termos de equipamento, obviamente. Então, o Diogo passou muito tranquilamente pelo Renato Valente, fez uma das chases mais bonitas do final de semana, com transições magníficas, bastante proximidade, e carimbou ali o passaporte dele para a semifinal. Outra batalha do top 8 bem interessante foi entre o Thomas Moss e o Rafael Ferreira. O Thomas Moss fez uma excelente volta de liderança e o Rafael fez uma volta ali de perseguidor não tão boa assim. Na segunda passada, o Rafael foi para uma volta de perseguidor pro tudo ou nada, mas o Thomas Moss fez uma volta de perseguidor muito boa e acabou garantindo ali a ida dele para o top 4. E aí a gente fecha o nosso top 4, semifinal da primeira etapa com Diogo versus Janita. Esse confronto era bem esperado. E Thomas Moss contra o surpreendente Zanil Zattar. Bom, falando da primeira batalha, Diogo Corrêa contra Janita, eu esperava um pouco mais dessa batalha, eu acho que todos esperavam um pouco mais dessa batalha. Primeiro que eu esperava que essa batalha acontecesse na grande final, mas o Janita acabou não conseguindo se qualificar bem, caiu no mesmo lado da chave do Diogo e eles acabaram tendo que se enfrentar na semifinal. O Diogo foi muito sólido nas duas voltas, não foi a melhor batalha do Diogo do fim de semana, mas o Janita também fez uma chase muito abaixo da média e acabou dando a vitória para o Diogo Corrêa. No outro lado, entre Thomas Moss e Zanil Zattar, mais uma excelente volta de liderança do piloto brasileiro Thomas Moss. Uma chase super agressiva, garantindo ali o avanço para a grande final contra o Diogo Corrêa. Na batalha de terceiro lugar, entre Janita Vieira e Zanil Zattar, o carro do Zanil, obviamente o Zanil ele era o azarão, né? O Janita era o piloto ali que todos estavam apostando que iria vencer. E o Zanil realmente foi azarão, o carro dele acabou quebrando, né, no aquecimento de pneus, ele acabou não conseguindo dar a sua passada, então o Janita só precisou de uma buy run para garantir o terceiro lugar. Na grande final, apesar de todos os esforços do Thomas, o Diogo Corrêa foi absoluto e venceu a primeira etapa do Campeonato Português de Drift de 2025, com Thomas Moss merecidamente em segundo e o Janita fechando o pódio em terceiro lugar. De considerações finais,
eu queria dizer que foi um campeonato super agradável de se assistir. Então, o pessoal do Campeonato Português de Drift está de parabéns pela transmissão. Eu achei ela super fluida, sem comerciais, e bastante agradável de sentar no sofá e assistir, tá? Então, claro, dadas as devidas proporções, aprende aí, tá, FD, que às vezes é meio chatinho de assistir a Fórmula Drift de vez em quando. O Diogo cumpriu, né, as expectativas aqui como destaques, né, trazendo destaques na minha visão. O Diogo, ele cumpriu com as expectativas, era esperado que o Diogo fosse sobrar e ele realmente sobrou. Como destaque aqui eu queria trazer também o Thomas Moss, que simplesmente brilhou, conquistou o segundo lugar mesmo não estando com o carro 100%, mesmo estando com um carro mais fraco do que normalmente o carro dele costuma ser, e acabou brilhando, essa é a grande verdade. Eu também queria trazer aqui o Zanil Zatar, né, que apesar de não ser assim um piloto que brilha os olhos, que não fez as melhores batalhas, ele chegou na semifinal, tá? Então isso merece mérito e isso merece ser destacado, tá? Como decepções, eu não gosto dessa palavra, mas esperávamos mais do João Salvador, que é um piloto bem experiente, que já compete há bastante tempo e acabou caindo logo no top 16. E o Rahman, né? O Rahman também acabou decepcionando porque ele é o atual campeão. E eu sei, tá, pessoal, que o Rahman tá competindo com o Jaguar basicamente original. Ele não tá com a M2 dele. E que se ele tivesse, com certeza seria um duelo insano contra o Diogo Correia, que seriam dois carros de nível Drift Masters. Mas, enfim, eu esperava um pouco mais do Rahman. Ele fez o que pôde com o carro, mas eu queria ver o atual campeão batendo de frente com o principal nome do drift português. Esse era o meu desejo, tá? Então, a próxima etapa do Campeonato Portugal de Drift Topics será no dia 26 e 27 de abril, lá em Sever do Volga. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham curtido esse resumão e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!